Iniciaremos agora a segunda parte do nosso mini curso sobre manifestações patológicas. Hoje os apresentadores serão a Arolisa e eu, Clênis. No primeiro módulo foi falado sobre patologia de tinta e pintura, sobre patologia estrutural, e agora nós vamos falar sobre manifestações patológicas de infiltração. Existem diversos tipos de manifestações patológicas advindas, né, da infiltração. Para iniciar, vamos falar sobre a primeira aqui, sobre infiltração por condensação. O que seria isso, né? É quando partículas de vapor, por exemplo, durante o banho com o uso do chuveiro quente ou no uso da sauna, essas partículas de vapor entram em contato com a superfície fria e voltam para o seu estado líquido, como, por exemplo, pode ser visto nessa primeira imagem, formando aí gotículas de água. Ou também essa condensação pode ocorrer quando a umidade relativa do ar ela está elevada, em torno de 65%, e a temperatura está baixa, em torno de 16, 18 graus. Aí existe essa formação de pequenas partículas de água, né? É mais comum esse tipo de partícula aqui na região sul, né? Que é uma região mais de umidade mais elevada, uma temperatura mais fria, mais baixa. Esse tipo de infiltração por condensação pode provocar isso, é muito frequente em locais úmidos, né? E pode provocar diversos malefícios na nossa edificação. Ele penetra nos poros dos materiais, por exemplo, o gesso, né, aqui do teto, pode ter um gesso no teto do banheiro, então ele penetra nesse gesso e forma esse surgimento de mofo, né, ou pode também ocorrer na laje ou na parede, com o surgimento de bolhas e acaba danificando aí a tinta existente nesses locais. E também pode danificar materiais eletrônicos, tá? Esse tipo de condensação. E como é que a gente pode fazer essa prevenção ou reparar esse tipo de infiltração, né? Utilizando materiais de revestimento não porosos, né? Você pode utilizar o gesso hidrofugante, ele conhecido como gesso verde, né? Porque ele é um material resistente à umidade. Pode utilizar principalmente em áreas úmidas, banheiro, cozinha, enfim. E também pode ser utilizado cerâmicas, por exemplo, nas paredes dos banheiros, tá? Do piso ao teto aí, que eles são materiais que não são porosos. Pode ser utilizado argamas poliméricas também para o assentamento ou para o rejuntamento dessas cerâmicas. E é muito importante que esse tipo de ambiente tenha ventilação e iluminação natural. Como vocês podem ver aqui, tem uma grande janela que acaba que esse vapor do ar ele sai através da ventilação, sai rapidamente, né? Quando você utiliza o chuveiro quente, esse vapor acaba saindo rapidamente por essa janela e não tem a formação daquelas gotículas de água de condensação, certo? Essa iluminação natural também é importante para que os efeitos dos raios solares aí pode fazer a evaporação dessa água. Em ambiente que não possa ver, que não dê de abrir nenhuma abertura, não tenha nenhuma janela, tem a opção de utilizar o exaustor. Ele não é o mais indicado, mas nessas situações adversas, né, que você não tem uma abertura de janela, ele é primordial. Tem que ter um exaustor. Exaustor, esse aparelhinho, ele funciona como um ventilador, onde ele suga todo o vapor, todo o ar existente no ambiente e elimina para fora. Ele joga esse vapor para fora, no caso. Então, ele faz essa limpeza, essa purificação, para que não ocorra essa condensação, esse vapor possa sair de maneira mais rápida, tá certo? Mas aí existe um gasto a mais, né? Ele acaba sendo mais oneroso, gasta energia elétrica, enfim. O outro tipo de infiltração seria por percolação. O que é isso? É quando a água, o líquido ali, ele acha uma passagem
através dos poros ou pequenas fissuras e acaba adentrando na sua edificação, certo? Geralmente ocorre aqui em parapetos de janela, né? É muito comum ocorrer essa percolação de água. Aqui na alternativa A, representa bem esse tipo de janela, né? A água acaba acumulando, ficando aqui nesse parapeito e vai penetrando através dos poros ou pequenas fissuras que possam existir e adentra a sua edificação, trazendo mofos, enfim, outros tipos de manifestações patológicas também. Ou quando, por exemplo, você tem instalado o peitoril, mas ele não tem aqui uma vedação, né? Uma impermeabilização que acaba essa água adentrando também a sua edificação. Ou você tem o peitoril e entre o peitoril e a janela fica ali uma pequena fresta e essa água acaba penetrando também e adentrando para a sua edificação. O que pode ser feito, então, né, como um método preventivo para que não ocorra essa percolação de água para dentro da edificação? Você pode utilizar um peitoril com o caimento, né, para fora, uma inclinação para fora, e ele tem que ter esse rasgo aqui, essa lacrimal, que a gente chama de pingadeira também, conhecido como pingadeira, que ela faz com que essa água ela pare aqui e ela pingue, ela não chegue até a sua parede. Esse aqui, ele está usado de maneira errônea, vamos dizer assim, porque ele não tem esse lacrimal, não tem essa pingadeira. Então a água continua o seu caminho e atinge a sua parede, né? Isso pode causar infiltração. Então a maneira mais indicada é essa aqui, com peitoril, com pingadeira, certo? Para essa água não vir para a sua parede. Esse peitoril pode ser de granito, enfim, de polímeros, né, PVC, existem diversos tipos de materiais hoje em dia. Aqui uma outra ilustração que demonstra isso, e tem que ter aqui uma aplicação de silicone, né, entre esse peitoril e a sua janela para evitar justamente essa percolação da água. Então ela tem que ter, esse peitoril tem que ter uma inclinação, a água bate aqui e vem descendo, e tem a pingadeira, ela vai cair exatamente aqui, ela não vai passar para a sua parede, não vai ali ocorrer uma infiltração. Lembrando que esse aplicação de silicone, esse silicone tem uma vida útil, né? Todo material tem sua vida útil, então ele tem que ser, vamos dizer assim, refeito, né, de tempo em tempo, de 10 em 10 anos, por exemplo, tá certo? Para ela manter a sua estanqueidade e essa água não entrar na sua edificação. Outro tipo de infiltração que eu vou falar agora é infiltração por capilaridade. Como que ela ocorre, né? Todo solo ele possui umidade, possui ali água, né? E essa água ela é capaz de adentrar nos poros das argamassas, do concreto, do tijolo, enfim, infiltrando-se progressivamente e ela vai subindo na sua edificação. Ela sobe geralmente em torno de 60, 70 e 80 centímetros, né, de altura, além do seu piso aqui. Ela sobe na sua edificação, né. Pode trazer diversos prejuízos aí, né, surgimento de mofos, desplacamento de, de cerâmicos, aqui, ó. Nessa imagem fica bem nítido. Geralmente, essas manifestações patológicas que ocorrem no pé no rodapé, né, na altura, até 1 metro de altura da sua parede, geralmente ocorre devido a essa ação de infiltração por capilaridade, né? Ocorre o surgimento de mofo, pode ocorrer também o desplacamento de cerâmicas, né? Porque acaba perdendo a aderência da argamassa ligante entre a parede e a cerâmica e ocorre esse desplacamento, né? Se no seu concreto ou na sua argamassa não for utilizado aditivos impermeabilizantes, a água ela vai adentrar pelos poros, né, porque tanto o concreto quanto a argamassa é um material poroso, e ela vai adentrar por esses poros e ela pode atingir sua ferragem, como nesse exemplo aqui. A água vai entrando, né, indicação por essas setas aqui, ela atinge sua ferragem, a sua ferragem passa pelo processo de corrosão
e faz com que a ferragem expanda, né? Quando ela faz essa expansão, ela acaba trincando o concreto, né? E aí ocorre que entra ar, entra mais água, isso vai acelerando o processo de degradação da ferragem e vai ocasionando o desplacamento do seu concreto e vai deixando sua ferragem exposta e ela vai perdendo a sua função estrutural, né? O seu elemento ali vai perdendo a sua função estrutural, sua capacidade estrutural e a edificação ela pode acabar ruindo, né? E para evitar esse tipo de situação, como prevenção, essas argamassas, esse concreto, eles devem receber aditivos impermeabilizantes, tá certo? Pode ser utilizado aí tinta asfáltica, pode não, deve ser utilizado aí tinta asfáltica impermeabilizante, principalmente na viga baldrame, na sua sapata também, manta asfáltica, etc. Existem diversos materiais que você pode estar utilizando. Aqui eu estou trazendo um exemplo de tinta asfáltica, que é utilizada na viga baldrame, essa parte preta aqui é onde foi passado a tinta. Ela atua como uma película mesmo protetora da sua viga ali, baldrame, para que não essa água ela não penetre e não entre e não suba para sua parede. Ela vai ficar presa aqui nesse envolto. Então ela não vai adentrar e não vai trazer mais problemas para sua edificação, né? Manifestações patológicas, como o mofo, como eu já mostrei anteriormente. E para melhorar esse sistema, você pode usar também aí argamassa impermeabilizante entre os assentamentos de um tijolo e outro. Geralmente a gente recomenda que tenha até a altura de 1 metro, você faça essa impermeabilização de argamassa no assentamento de tijolo. E também quando você for utilizar chapisco, embolso e reboco, né, na sua edificação, tanto na parte externa como interna, você utilize aditivos impermeabilizantes na sua argamassa até a altura de 1 metro, né, para evitar que surjam aqueles tipos de problemas já mostrados. E nesse momento a Arolisa vai dar continuidade, né, a essas manifestações patológicas advindas da infiltração. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, aos tipos de infiltração, eu vou falar um pouquinho sobre o quanto é importante a gente descobrir a origem dessa umidade na minha edificação, né? Porque as patologias causadas pela água que infiltra na construção, elas podem aí ter diversas origens, como está sendo ilustrado aqui nessa imagem. E aí eu vou falar agora mais especificamente sobre infiltrações por intempéries, que é ali uma umidade decorrente, né, principalmente da presença da água da chuva na minha edificação, em locais geralmente expostos ao vento, né, onde vai facilitar com que essa água penetre diretamente nas superfícies ali das fachadas, coberturas, lajes, telhados. Aí, como a gente pode observar nessa imagem, a gente tem ali uma fachada, né, de uma edificação já bem deteriorada em decorrência, né, da ação da água da chuva. E no meu canto direito, a gente tem também ali uma parede externa, um muro, né? Onde a gente também pode observar a deterioração dessa minha parede externa. Geralmente, a umidade, ela aparece logo após, assim, um período chuvoso, né? Então, a gente tem alguns lugares que acabam sendo mais afetados, né? Que são justamente aquelas áreas externas, né? Aonde a chuva vai estar, aonde aquele local vai estar em contato diretamente com a água proveniente da chuva.
Então, os locais mais afetados são as lajes, as paredes externas, fachadas e muros. Então, vamos abordar aqui, né, a infiltração por intempéries, né, que são umidades ali decorrentes da presença de água da chuva na minha edificação, principalmente em locais expostos ao vento, onde essa água penetra diretamente na superfície ali das fachadas e coberturas. Geralmente, essa umidade ela aparece logo após um período chuvoso, ali, ocasionando danos, né, nas minhas paredes externas da edificação. Geralmente são umidades que são provocadas assim de fora para dentro da minha edificação. Os locais ali mais afetados, né, são as fachadas, como a gente observou na figura anterior, as lajes, paredes externas, né, como fachadas e muros, e também ainda pode causar danos para minhas paredes internas, com a presença ali de mancha escura de forma horizontal na parte superior da minha parede, como está sendo ilustrado aqui nessas duas imagens. Com a ocorrência principalmente de umidade, a gente vai ter uma presença também de bolor, de mofo, né, que pode até, inclusive, causar danos à nossa saúde. A causa está geralmente relacionada ali a uma impermeabilização mal feita ou inexistente, ausência de calhas e rufos, ou a falta, né, até mesmo da manutenção, pois é comum estarem repletos de sujeira acumulada, o que pode provocar ali o transbordamento da água, existência de vãos entre as telhas, né, ali a gente tem uma descontinuidade do telhado, beiras, platibandas e coberturas terminadas junto às paredes verticais ou pontos de emendas, que são os locais mais vulneráveis, que são os meus ambientes externos. E a gente tem também como tratar, né, de algumas soluções, né, para prevenir ou então para corrigir o problema. Nessa imagem, a gente pode observar, né, uma parede externa próximo de uma janela, que ali, por ter o contato com a água, ela está apresentando ali uma manifestação patológica, justamente em decorrência ali da presença de água da chuva e o vento. Nessa imagem, no canto direito, tem uma ilustração de como isso acontece, né? E ali é onde a água, né, ela vai correr pela parede, o vento vai fazer com que ela fique, de certa forma, retida ali no peitoril, ou ficar mesmo empoçada na soleira. E aí a gente também, com a presença do vento ascendente, a gente acaba deixando essa água muito mais sendo absorvida por muito mais tempo ali naquela minha parede externa. Tratando agora sobre algumas soluções, né? A gente tem que, para os problemas de infiltrações em lajes, a gente precisa de produto que forme ali uma membrana flexível, elástica e impermeável, com total resistência à passagem de água. A gente pode fazer correções nas falhas ali da cobertura, principalmente evitar
né, pontos de acúmulo de água nas lajes, se possível, corrigir inclinações. É importante realizar a manutenção também periodicamente, verificando se continua devidamente instalado, instalar pingadeiras e aumentar beirais para impedir o escoamento da água nos parâmetros verticais. Isso tudo para que a gente possa evitar com que a água da chuva possa estar ocasionando dano na minha edificação. Aqui a gente tem duas demonstrações, né, que são principalmente com relação ao meu telhado, né, executar, né, executar corretamente ali a inclinação do meu telhado, fazer o recobrimento, né, dando uma continuidade para que a minha água da chuva ela possa correr de forma que evite entrar entre as brechas dessas telhas, fazendo assim uma boa impermeabilização, fazer a instalação de calhas impermeabilizantes, para que essa água ela não possa correr diretamente na minha parede externa. Como forma de corrigir, a gente tem uma imagem ilustrativa no lado direito, né? Que é sobre fazer a retirada desse meu reboco, de toda aquela área que você visualiza que está com danos, impermeabilizar as juntas, verificar as inclinações e assim então reaplicar o reboco. O importante é sempre a gente fazer um bom acabamento interno e externo na minha edificação, fazendo uso principalmente de impermeabilizantes de boa qualidade. São atitudes, né, que vão ajudar a evitar aí futuros problemas na minha edificação. E sobre as infiltrações advindas de instalações hidráulicas. Também é muito comum, né, a presença de umidade numa edificação provenientes de vazamento no encanamento. São problemas, inclusive, encontrados geralmente e principalmente em construções mais antigas, né? A origem se dá pela penetração direta da água no interior da construção, devido à existência de vazamentos em tubulações e encanamentos. São infiltrações, diferentemente da imagem anterior, do tipo de infiltração anterior, são infiltrações que vêm de dentro para fora da minha edificação, né? Aquela infiltração provenientes de intempéries, que era pela água da chuva, a gente tinha ali uma infiltração de fora para dentro, e nos problemas com instalações hidráulicas, a gente tem, né, uma infiltração de dentro para fora. Geralmente, a gente observa a ocorrência ali de algum vazamento quando tem a presença de manchas no meio da parede, né, com um aspecto ali úmido, presença de bolhas, mofo ou bolor, especialmente próximas às saídas de água. Quando a gente observa parede fofa, principalmente aonde tem revestimento cerâmico. Quando também tem gotejamento no teto e manchas também nesse meu forro. E quando a gente observa
algum desses fenômenos, a primeira medida a ser tomada é avaliar onde está localizado o problema. E assim como a gente falou inicialmente, é importante, antes de mais nada, observar, identificar a origem do problema, a origem daquela infiltração. E quais são as causas, né, de infiltrações advindas da minha instalação hidráulica? É a umidade causada por falhas nas tubulações, problemas nas vedações e junções dos encanamentos, né, que geralmente facilitam ali a presença de infiltrações em paredes, lajes e pisos. Nessa imagem do lado esquerdo, a gente observa ali uma laje, né, que apresentou problemas de infiltração, um efeito ali danoso, né, com vazamento para o ambiente de baixo, possivelmente problemas em tubulações na distribuição de água, né? É muito comum, né, existir problemas no meu sistema hidráulico, tanto aquelas provenientes do reservatório, que geralmente os nossos reservatórios são instalados, né, na parte superior da minha edificação, e dali são realizadas todas as distribuições de água para dentro dos meus ambientes internos da casa, e até mesmo para os ambientes externos. As tubulações do banheiro também acabam apresentando problemas, principalmente relacionados ao chuveiro, ao encanamento da pia, e até mesmo na minha cozinha e em áreas de serviço. Esses problemas com instalações hidráulicas, ela acaba sendo ainda mais comum, né, em edificações antigas, pois os materiais ali podem sofrer, né, ação do tempo, se deteriorar, e até mesmo porque não é muito comum realizar manutenções preventivas. Então, isso acaba facilitando, né, com que a gente demore até mesmo a identificar um problema, ou até que a gente possa adotar providências para corrigir problemas com vazamento. E quais são as soluções? Vamos trazer agora algumas soluções para a gente prevenir ou até mesmo corrigir problemas, né, com instalações hidráulicas da minha edificação. Antes de mais nada, a gente vai falar sobre a importância de um projeto hidráulico, né? O projeto hidráulico, ele não pode ser considerado um luxo, ele é uma necessidade para toda e qualquer obra que eu vá realizar em uma determinada edificação. É indispensável eu ter elaborado um projeto hidráulico. Porque um bom projeto hidráulico, ele vai apontar a altura de cada cano, de cada tubulação, ele vai apresentar todas as informações dos meus materiais, diâmetro, o tipo, o local das instalações e todas as informações minuciosas para que eu possa fazer uma instalação adequada. É importante adotar alguns cuidados ao executar os serviços de instalações,
fazendo uso de materiais com boa qualidade e uma execução adequada, né, nos serviços para evitar ali futuros vazamentos. É bom dar preferência, né, por utilizar tubos e conexões de um mesmo fabricante, porque isso vai evitar problemas ali nas juntas, nos encaixes. E quando for necessário fazer o isolamento, né, esse isolamento deve ser adequadamente realizado entre uma conexão e outra, mas sem qualquer excesso, porque senão isso pode trazer ali problemas ao invés de evitar. É importante testar as instalações antes de fazer o contrapiso, ou fechar uma parede, ou concluir a minha laje. Observar também os primeiros sinais de problemas e adotar medidas para corrigir rapidamente, antes que esse problema se agrave ainda mais. Localizar a tubulação que precisa de reparo. E quando já tiver definido qual é o local, é importante quebrar aquele local para corrigir imediatamente esse vazamento, né? De forma que possa possibilitar ali a substituição dos trechos de encanamento, reconstruir, rebocar e pintar toda essa minha superfície novamente. E no caso de instalações antigas, é indicado também trocar os velhos tubos de ferro por tubos de PVC. Porque vale destacar que os tubos de ferro podem até mesmo fornecer água contaminada em decorrência da ferrugem, né? Então, além de causar danos para minha edificação, ela pode também ocasionar danos também para a saúde, né, dos usuários dessa edificação. Aqui também temos, né, o tipo de infiltração por vazamentos subterrâneos, que está ligado diretamente com o vazamento de água em uma parte do subsolo. A gente tem que problemas com vazamento na rede de esgoto, ele pode causar aí sérios riscos à saúde dos moradores do local, né? Outros riscos também relacionados às questões estruturais que envolvem a construção, pois a umidade provoca a deteriorização da estrutura, fazendo com que ela perca suas propriedades e o que pode aí acarretar até mesmo no desabamento. Outras infiltrações comuns são aquelas presentes em garagens subterrâneas, que com o assentamento do prédio e a movimentação dos veículos, vão aparecendo fissuras e trincas por onde ocorre a passagem da água. Geralmente, esses vazamentos subterrâneos, por ser um problema abaixo do chão, é bem difícil notar que o problema está acontecendo com antecedência. E até mesmo se torna ainda mais perigoso esse tipo de infiltração do que a infiltração citada anteriormente. Os vazamentos de esgoto são muito problemáticos, né, por conta dos dejeitos humanos, e com isso temos ali a presença de bactérias perigosas que contaminam o solo, o meio ambiente, os corpos de água, né, no caso dos lençóis freáticos, e até mesmo o próprio ser humano. Além de contar ainda com o odor desagradável que é liberado por esse tipo de vazamento. Os sinais ali de uma estrutura que está sendo afetada por esse tipo de infiltração. A gente tem a presença de erosão do terreno ou daquele solo,
pisos ocos e soltos, ou até mesmo presença de rachaduras, deslocamento e falhas nos rejuntes do piso, a presença de um cheiro forte e desagradável de esgoto, que pode alastrar ali por todo o ambiente, e falhas na estrutura da casa, principalmente no chão e na parte de baixo da parede. A gente tem aqui um esquema ilustrando uma forma de impermeabilizar adequadamente, né, uma instalação subterrânea. Ela é aplicada de forma integrada ao corpo da caixa sinfonada, no momento da impermeabilização dos contrapisos de banheiros, garagens, terraços, varandas e áreas de serviços. Algumas soluções, tanto para prevenir que esses vazamentos venham a acontecer e até corrigir outros problemas, é identificar e resolver o vazamento de esgoto, que acaba sendo uma questão de saúde geral e precisa, assim, de uma solução imediata. Fazer a manutenção periódica, né, tanto nas garagens quanto no meu piso, para evitar que as infiltrações comprometam a edificação e coloquem em risco a segurança dos usuários. Executar um adequado serviço de impermeabilização nas instalações hidrossanitárias. E aqui, por fim, vamos compartilhar algumas dicas importantes para proteger a sua edificação contra a ação deletéria da água. A gente tem como um dos principais pontos a elaboração do projeto de impermeabilização. Ele se torna ali essencial para que eu possa prevenir a ocorrência de infiltrações, fazer a escolha adequada do sistema e dos materiais que eu vou utilizar para a minha instalação, tanto hidráulica quanto as sanitárias, executar corretamente todas as etapas construtivas de forma que eu possa preservar a minha edificação. Então, essas são as ações essenciais para preservar uma edificação, né, garantindo que seus sistemas trabalhem com o desempenho esperado e sem a prematura ocorrência de manifestações patológicas. E por hoje é só. Obrigada pela participação de todos aqui nesse mini curso. E eu quero aqui agradecer em nome do grupo ao professor Bruno Lima por toda a sua orientação. Agradecer também aos demais professores do IFRO que auxiliaram direta ou indiretamente na realização dos mini cursos desse semestre. E a gente se encontra aí numa próxima. Até mais.